salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Olá, bom dia! Que bom estarmos juntos outra vez. Sim, não estamos presencialmente juntos, mas estamos da maneira que conseguimos. E se é verdade que estamos confinados a estarmos em nossas casas e isto é uma alteração na nossa forma de estar normal, sabemos de uma coisa: o amor que nos une e o propósito que nos une não se alteraram. Por isso é tão bom estarmos juntos, mesmo que não seja presencialmente. Saber que vocês estão aí desse lado é extraordinário. Podermos conversar no chat uns com os outros é extraordinário. Sentimos por aquelas pessoas que não podem efetivamente estar agora neste momento porque não têm acesso às novas tecnologias, mas também sabemos que existem muitos de vocês que neste momento estão a pegar no telefone e estão a ligar para eles ouvirem pelo telefone. Isto é comunidade, é fantástico e faz-nos sentir tão bem de sermos família. Hoje, conforme prometido, nós vamos pensar um pouquinho acerca do Salmo 23. Mas antes disso, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, vamos ter um tempo de louvor fantástico, vamos adorar em conjunto, unimos os nossos corações e levantamos como uma única voz de muitas casas, mas sendo apenas uma comunidade, apenas um corpo, apenas uma igreja, vamos adorar o Senhor em conjunto. Se estiverem com as vossas famílias, tanto melhor. Façam aí mesmo um grande culto de adoração em conjunto com todos nós. O nosso desejo é agradar a Deus. Muitas bênçãos, meus irmãos. Romanos 11 e 12. Senhor, meu desejo é agradar-te. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração é só para ti. Aleluia, aleluia. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar
esta semana já meditámos assim um pouquinho e colocámos algumas coisas, enviámos algumas mensagens, colocámos algumas mensagens aqui na página do Facebook acerca do Salmo 23, exatamente através dos vales. Exatamente porque às vezes nós passamos dificuldades, às vezes é como se passássemos através dos vales e as montanhas que estão à nossa volta de repente subissem, aumentassem de tamanho e de repente quase que nos engolem, quase que nos consomem. E portanto nós vamos fazer aqui uma breve reflexão baseada no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este poema foi atribuído ao rei Davi e é provavelmente o salmo mais conhecido de todo o saltério. Até mesmo quem nunca leu a Bíblia, quem nunca frequentou uma igreja, provavelmente já ouviu algures a declamação do Salmo 23. Julga-se que Davi, pelo menos segundo a tradição judaica, o terá cantado no momento em que se encontrava em guerra, apertado por todos os lados pelos seus adversários num oásis qualquer. Esta é a tradição judaica, mas de facto não é difícil colocar este cenário detrás do poema, porque a Davi nunca faltaram adversários, nem nunca faltaram situações de aperto. No entanto, este salmo é na verdade um salmo de confiança. É um salmo de confiança. Um salmo que expressa a confiança de alguém em alguém que conhece, que o cuida e que zela por ele. Davi usou a metáfora da pastorícia porque conhecia muito bem a relação dos pastores com os rebanhos, conhecia muito bem as necessidades, as características, as dificuldades, as dinâmicas do rebanho e sabia que competências eram necessárias ao pastor para que alguém lhes desse o cuidado e a direção necessárias. Sabia que ele tinha sido pastor. Antes de ser rei, ele foi pastor dos rebanhos do seu pai. E era uma responsabilidade que ele sentia como sua. De facto, ele tinha uma grande proximidade com as suas ovelhas, de tal forma que punha a sua própria vida em risco para as poder salvar. Por isso ele sabia bem o que era dar a vida pelas ovelhas, o que era colocar-se na frente do inimigo a fim de as defender. Ele sabia das necessidades de lhes providenciar um repasto fresco, erva fresca, alimento fresco, viçoso, nutritivo e águas tranquilas. Porque se as águas fossem agitadas, elas ficavam demasiado nervosas e isso perturbava o seu bem-estar e não bebiam. Então ele tinha de procurar águas tranquilas e comida viçosa. Também sabia que a única maneira de as proteger de insetos nocivos e de resolver os conflitos entre elas era a unção das suas cabeças com um determinado óleo específico. Isto foi durante o tempo em que Davi foi um jovem pastor. Mas houve um dia em que ele foi selecionado, ele foi escolhido, foi apontado por Deus, para em vez de ser um pastor de ovelhas, ele se tornasse um pastor de pessoas. Assim ele foi ungido e apontado para ser o rei de Israel. E para essa nobre tarefa, Davi capitalizou todas as ferramentas que aprendeu a manejar enquanto foi pastor. E não estamos a falar apenas da funda e das pedras com as quais ele enfrentou Golias, mas sim das suas competências de liderança de gente muitas vezes obstinada, conflituosa e desorientada. Então nós estamos a falar do Salmo 23, um salmo que Davi cantou. Mas é também interessante considerar que o salmo anterior, o Salmo 22, é um salmo cristológico do sofrimento do Messias que clama: Deus meu, por que me desamparaste?
De acordo com Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, não há pastos verdes, não há águas tranquilas do outro lado do Salmo 22. Só depois que lemos meu Deus, por que me desamparaste, é que chegamos, o Senhor é o meu pastor. Precisamos conhecer por experiência o valor do derramamento de sangue e vermos a espada acordada contra o grande pastor, antes que possamos verdadeiramente conhecer a doçura do cuidado do bom pastor. Na verdade, meus amigos, só atribuímos a Deus o ofício de pastor, com a devida e legítima honra que Ele merece, quando fomos persuadidos de que a sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. A sua providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E só quando nós temos esta revelação, quando nós temos esta confiança no grande pastor, só quando nós conhecemos o grande pastor, nós podemos dizer que Ele é realmente o nosso pastor, clamá-lo como nosso pastor da minha vida, pastor da minha alma, pastor da nossa alma. Por causa da integridade do seu nome, porque é a sua essência, porque é a sua natureza, é a de fidelidade, em primeiro lugar, a si próprio, Ele ensina-nos, guia-nos através de caminhos de justiça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome, e guia-me pelas veredas da justiça. Guia-nos por caminhos de justiça. Uma justiça que não provém de padrões externos, mas de padrões internos, de reencontro, de reconciliação com Ele. As pessoas em todas as eras da história procuraram justiça. E a justiça é alguma coisa muito difícil de encontrar, porque aquilo que é justo para uns é muitas vezes injusto para outros. Seria justo que o inocente pagasse pelos injustos? Esta foi a justiça de Deus. Este é o princípio de um caminho seguro que nos permite chegar ao outro lado, seja qual for o vale que a vida nos obriga a atravessar. Seja qual for o vale que neste momento tu estiveres a atravessar. Seja quais forem as montanhas que estiverem a parecer que te engolem. Sabe de uma coisa, se o Senhor é o teu pastor, tu irás chegar ao outro lado em segurança, porque Ele está contigo. Ainda que os vales sejam sombrios, onde paira a ameaça da morte, não temerei. É o verso seguinte do Salmo, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vales sombrios onde existe ameaça de morte, não temerei. Porquê é que não temerei? Porque tenho a certeza da tua presença comigo. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. E dois instrumentos do pastor, a vara e o cajado, que endireitam e que acolhem, que guiam e acolhem, aproximam, acompanham neste trajeto no meio do vale difícil, de maneira a que não te percas. Com a sua palavra e o seu espírito, Ele acolhe-te e aproxima-te de ti. Este versículo fez-me lembrar a história de Caleb e dos 12 espias de Jericó no tempo de Moisés. E aquilo que poderia ter sido uma travessia muito curta tornou-se uma grande travessia por causa do medo. O medo tem um efeito nefasto na vida de qualquer um, na vida de qualquer pessoa. E os vales podem ser esticados pelo medo. Na verdade, quando Moisés chegou perto do destino, ele pediu a 12, um representante de cada uma das tribos de Israel, para irem verificar, para irem fazer um reconhecimento do terreno, da terra que lhes tinha sido destinada. E eles foram. Eu li no texto que Moisés disse: vão ver se a terra é produtiva, se a terra é boa. Bom, seria produtiva e seria boa porque era herança. Não havia nada a duvidar. Deus tinha-os enviado lá, portanto era produtiva, era boa, era herança. E eles chegaram e disseram: sim,
Na verdade, a terra é produtiva. Na verdade, eles até trouxeram uma amostra dos frutos e disseram: olha, Moisés, tens aqui uma amostra dos frutos. São aquela terra mana, leite e mel. Isto é uma expressão para dizer: é fantástica, é muito produtiva. Mas, o mas do medo é alguma coisa terrível. Mas nós vimos lá gigantes. Nós vimos gigantes, alguns gigantes. Nós vimos alguns gigantes e por isso nós não somos capazes de enfrentar aquela terra. No entanto, Caleb disse: nós vamos conquistar essa terra. Nós somos capazes disso. Eu gosto desta expressão. Que grande Caleb, que grande gente de coragem, que hoje é capaz de se levantar contra todas as circunstâncias que se levantem, contra todos os montes que parecem que os engolem e dizem: nós vamos conquistar esta terra. Nós somos capazes disso. És capaz de dizer: nós vamos conquistar. Nós somos capazes disso. Nós somos capazes disso. As fontes do medo são: eles são mais fortes do que nós. Foi aqueles que os espias disseram. Eles são mais fortes do que nós. Isto é uma questão de avaliação, reparem. Eles são mais fortes do que nós. Não foram eles que lhes disseram, porque eles foram de espias. Portanto, eles não foram lá fazer nenhuma manifestação e não foram fazer nenhum estudo para chegar àquela conclusão. Eles foram fazer uma avaliação. E a questão da avaliação é terrível. A sua avaliação foi negativa, a sua avaliação foi por menos, a sua avaliação foi diminutiva deles próprios. E muitas vezes, quando nós olhamos para as circunstâncias difíceis, nós vemos como eles viram: somos gafanhotos. Aos seus olhos é como se fôssemos gafanhotos. Eles são mais fortes do que nós. Esta é uma questão de avaliação. Como é que nós avaliamos as coisas que estão à nossa volta, as montanhas ao nosso redor? E disseram também: até vimos alguns gigantes que eram descendentes de Anak. Isto é uma questão de generalização. Havia alguns gigantes, mas o facto de terem visto alguns gigantes que lhes pareciam ser uns gigantes, que eram descendentes de outros gigantes, foi o suficiente para eles dizerem: eles são mais fortes do que nós. Então, a avaliação e a generalização são armas do medo. Nós não podemos ceder a avaliações que não são avaliações justas. Nós precisamos de perceber de facto o que avaliamos e quando avaliamos e não nos precipitarmos pelo medo, pela ameaça da avaliação. Também não podemos generalizar. As coisas parece que vão num sentido, há algumas coisas que são negativas, mas será que é mesmo tudo negativo? Será que é mesmo tudo negativo? Nós vimos-nos como gafanhotos aos seus olhos e eles também pensaram o mesmo a nosso respeito. Eu acho isto muito engraçado. Como é que eles sabiam que eles tinham pensado o mesmo a seu respeito? Sim, como é que tu sabes o que os outros pensam a teu respeito? Como? Tantas vezes nós reduzimos-nos só por causa daquilo que nós pensamos que os outros pensam a nosso respeito. Tantas vezes nós encolhemos a nossa força só porque nós fazemos uma avaliação errada da situação, porque nós generalizamos o medo e ficamos completamente tomados por ele. Isto foi apenas uma questão de suposição. Eles supuseram que os outros também pensavam isso a seu respeito. Mas hoje eu gostava de vos dizer que também existem portas de esperança. E Caleb foi o portador da palavra da esperança. Ele disse: nós vamos conquistar esta terra, nós somos capazes disto. E estas palavras de Caleb são hoje uma inspiração para quem precisa de alimentar a esperança, apesar dos prognósticos difíceis das circunstâncias. Quando os espias levaram aquelas notícias a Moisés e ao povo, o efeito foi terrível, terrível. Foi terrível porque trouxe desesperança ao povo. Porque por causa daquelas palavras eles ficaram mais uma data de anos no deserto. Por causa daquelas palavras eles não prosseguiram no seu destino. Eles tiveram que enfrentar muitas dificuldades por causa daquele prognóstico de dificuldade. As palavras de Caleb são mesmo uma inspiração para quem precisa de alimentar a esperança no meio de prognósticos difíceis. E se nós estamos hoje no meio de prognósticos difíceis, é tempo não de medo, mas de esperança. É tempo não de gigantes. Não de nos vermos como gafanhotos perante gigantes, mas de nos vermos como nós somos capazes. Força. Tempo de força. Há vozes que redimensionam para cima a estatura dos gigantes. São ameaças, são desafios
que são muito grandes, que nos assolam e redimensionam para baixo as nossas possibilidades, as nossas capacidades, a nossa resistência. E nem umas nem outras estão certas. É um olhar enviesado da realidade. Não é a realidade, é um olhar enviesado da realidade. Convém adotar a atitude de coragem impulsionada pela confiança de quem está connosco. Ele é maior, Ele é capaz e com Ele nós somos capazes de grandes feitos e de vitórias impensáveis. Sim, as dificuldades são muitas relativamente àquilo que nós estamos a viver neste momento de quarentena. Sim, as dificuldades são muitas e quando a quarentena for levantada, nós precisamos de ter muitos cuidados. Sim, devemos ter muitos cuidados, mas também físicos, cuidados de distanciamento social, algumas normas que nós devemos seguir, mas há uma coisa importantíssima que nós também devemos seguir. Nós temos de prosseguir com esperança e não com medo. Porque se nós estivermos com medo, se nós prosseguirmos com medo, nós estamos fragilizados. Nós precisamos da fé, que é uma couraça. Olha, é muito melhor do que uma máscara. Sim, precisamos das máscaras fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos da couraça, da esperança, da couraça da fé. Convém adotar a atitude de coragem, impulsionada pela confiança de quem está connosco. Ele é maior, Ele é capaz e com Ele nós somos capazes de grandes feitos e de vitórias impensáveis. E se eventualmente neste momento tu te sentes fragilizado, se calhar sim, se calhar tu neste momento estás a ouvir e dizes, mas eu sinto-me mesmo em baixo. Eu estou farto de estar aqui no isolamento. Eu estou farto, eu estou sozinho, eu estou mesmo em baixo. Olha, então faz uma coisa, coloca um pedido de oração. Nós estamos cá exatamente para nos ajudarmos, para estarmos juntos, para orarmos em conjunto. E todos juntos nós somos capazes. Todos juntos nós somos mais fortes. Às vezes sozinhos nós não conseguimos, mas não estamos sós. Nós não estamos sós. Esta é outra chave da porta de esperança. Saber que nós não estamos sós. Atravessar vales pode ser assustador, principalmente se as montanhas parecerem povoadas de gigantes. Daqueles em que acreditamos mesmo sem os ter visto. E o sol se esconder atrás de uma nuvem de incerteza. Se o sol se esconder atrás de uma nuvem de incerteza. Atravessar esses vales pode ser assustador. Nós podemos olhar para as montanhas e pensar que gigantes, como eles pensaram, que gigantes estarão ali, que gigantes estarão escondidos ali a ver. Eu não estou a ver, mas eu tenho a certeza que eles me estão a ver. Ai, o que é que me vai acontecer? Está o pastor contigo? Então tu vais chegar seguro ao outro lado. Experimentar o frio do medo pode ser paralisante e agudizar a sensação de que o vale nunca mais tem fim. O vale é interminável. O medo faz prolongar, dá a sensação de prolongamento do vale. Mas nós não estamos sós. Há uma forma de atravessar o vale em segurança e chegar ao outro lado inteiro. E eu acredito que nós chegaremos ao outro lado inteiros. Completamente inteiros. A confiança na presença daquele que prometeu estar nos vales e acompanhar-nos através deles. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara me guia e o teu cajado me aproxima e me traz consolo. Não há dúvida de que chegaremos ao outro lado e chegaremos à conclusão de que, afinal, os gigantes ou estavam adormecidos, ou estavam mortos, ou então não estavam lá, ou então tiveram medo de quem nos acompanhava. Tiveram medo da presença que estava connosco no vale. E é assim que nós chegamos ao outro lado, ilesos e mais fortes. Nós vamos vencer. Nós vamos cantar vitória antecipadamente. Não morrerei, mas viverei para contar o que o Senhor tem feito. Não morrerei. Salmo 118. Não morrerei, mas viverei para contar o que o Senhor tem feito. Este é o dia da vitória do Senhor. Cantemos e alegremos-nos nele. Salmos 118, versículo 17 e versículo 24. Não morrerei, viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Vamos cantar e vamos alegrar-nos nele.
E o Salmo 23 termina dizendo que Ele coloca diante de nós uma mesa na presença dos inimigos. Oh, eu gosto muito de pensar nesta ilustração. Uma mesa na presença dos inimigos. Uma mesa em que os inimigos não podem tocar, sabe? É a mesa da esperança. A mesa da esperança não é compartilhada com os adversários do medo. As ferramentas do medo não cabem na mesa da esperança. Uma mesa de esperança em vez de uma mesa de medo, em vez de uma mesa de ansiedade, em vez de uma mesa de tristeza. E se nós nos sentarmos na mesa da esperança, seremos alimentados para sermos proativos, em vez de inativos ou passivos, paralisados pelo medo, tolhidos pela ansiedade. Este é o lugar da habitação na presença do Senhor para sempre. Não sei se ao ouvir esta pequena meditação, esta pequena mensagem, por acaso ainda se encontra naquela situação em que diz, mas eu não sei o que é isso do pastor, eu não conheço esse pastor. Nós referimos que no Salmo 22, exatamente o Salmo antes do Salmo 23, nós encontramos a descrição do Cristo, do Messias, que gritou, Deus meu, por que me desamparaste? E, de facto, este é o início de conhecer o pastor. Quando nós conhecemos aquilo que ele fez por nós, o amor imenso de que ele deu a sua vida por nós, tal como Davi se colocou diante do leão e do urso. Ele deu a sua vida por nós, ele colocou-se por nós. Então, se ainda hoje ainda não tem esta relação com o pastor, não espere, não espere. Ele está mesmo à sua espera. Porque o amor dele por si é imenso. É muito grande. E se precisar de ajuda, pode também colocar um e-mail ou aí mesmo no chat e nós iremos com certeza dar-lhe o apoio de que necessita. Também gostaria de fazer consigo uma oração neste momento. Se quiser, pode repetir comigo. Pai, obrigado por me dar Jesus para ser o meu pastor. E eu hoje quero pedir mesmo que Jesus se torne o pastor da minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero também orar por todas as pessoas que neste momento estão doentes ou estão com alguma dificuldade e precisam de um toque do pastor, precisam de um abraço do pastor, precisam de sentir de alguma forma que são amadas. Eu vou orar por todas estas pessoas. E aquelas pessoas que quiserem orar comigo podem repetir também. Paizinho, agora mesmo eu quero pedir por todas as pessoas que estão tristes, todas as pessoas que estão desesperadas, todas as pessoas que estão em sofrimento físico, emocional, espiritual, mental. Eu oro, Senhor, para que este pastor, elas conheçam o pastor e possam receber um toque de cura do pastor neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De cada vez que nós estamos juntos na Rua Gonçalo Braga, número 23, e esperamos que já não falte muito tempo para depois nos virmos a encontrar, nós temos o prazer de contribuir com donativos, com as nossas ofertas para a causa e a missão da Igreja da Comunidade Vida Abundante de Moscavide que nós frequentamos. Agora mesmo irão passar também aí os meios através dos quais pode fazer a sua contribuição. Generosidade é alguma coisa fantástica que vem mesmo do coração de Deus. Todas as sextas-feiras às 21h30, domingos às 10h30 e às 17 horas, estamos aqui à sua espera. Além disso, também estamos disponíveis com os nossos contactos para orar por vós, para ajudar de alguma maneira que nos seja possível. Conte connosco. Estamos cá para si. Já de seguida, se tiverem crianças convosco e quiserem assistir a uma lição também, a uma meditação para as crianças, aconselhamos a que liguem ao CCVA, ao Facebook do CCVA da Figueira, e aí encontrarão uma lição pela pastora Carla Gomes, que irá trazer esta mensagem para crianças. Até lá, até à próxima sexta-feira, tenham uma boa semana, um resto de bom domingo. Deus vos abençoe muitíssimo.